passado colonial e ora por lideranças políticas nacionais, porém com visão de integração nacional. Participando das grandes assembleias pan-americanas desde o início do século XX, artistas, intelectuais e diplomatas brasileiros estiveram juntos a destacados teóricos e pensadores hispano-americanos, influenciando conscientemente o rumo da história das Américas, criando um campo de conhecimento único e heterogêneo de nossas identidades, nossas semelhanças e nosso passado colonial comum. Nossas identidades nacionais foram forjadas na luta contra o colonialismo e nos movimentos pela emancipação dos povos latino-americanos. A história da América Latina mostra que muitos encontros de intelectuais, artistas e representantes latino-americanos foram realizados para esse fim. Por bem pouco, por exemplo, não foi criada uma universidade latino-americana nos anos de 1943, após uma reunião de ministros da educação dos países da região no Panamá. E foi nessa esteira criativa e propositiva que nossos autores participaram na formação de importantes instituições regionais, como a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, CEPAL, constituída em 1948 no seio das Nações Unidas e pelo caminho trilhado por cientistas como Celso Furtado. Também foi importante o impulso brasileiro no cenário para o nascimento das Faculdades Latino-Americanas de Ciências Sociais, a Flaxo, como organização intergovernamental regional autônoma que em 1957 decidiu fomentar a pesquisa e a pós-graduação a partir da Conferência Latino-Americana de Ciências Sociais no Rio de Janeiro. O pensamento social e humanista brasileiro sobre a América Latina, elaboração prima de uma consciência crítica acumulada ao longo do século XX, tem sido considerado no âmbito acadêmico internacional um dos aportes mais ricos e originais sobre a região. Sabe-se também que intelectuais brasileiros, em diálogo com escritores e críticos literários hispano-americanos, sempre estiveram ao lado das vanguardas intelectuais regionais e mundiais, traduzindo e publicando obras de grandes autores da região e levando a criação brasileira para além das nossas fronteiras geográficas e linguísticas. Na busca por um diálogo intercultural, pensadores brasileiros foram capazes não apenas de dar sua contribuição aos paradigmas teórico-interpretativos das ciências sociais e humanas, como também ao debate político e cultural regional a partir de um pensamento original e localmente construído. O sonho da integração latino-americana no Brasil se impõe e desafia desde sempre as correntes conservadoras devotadas a perpetuar a triste realidade denunciada por Mário de Andrade, de que, abre aspas, no rincão da sua América, o Brasil é um estrangeiro enorme. É por esse sonho que hoje pesquisadoras e pesquisadores reunidos no primeiro Congresso Internacional Pensamento e Pesquisa sobre a América Latina e no terceiro simpósio Pensar e Repensar a América Latina manifestam perplexidade com a reforma administrativa do chanceler Ernesto Araújo, imposta à grade curricular do Instituto Rio Branco, órgão responsável pela formação dos futuros diplomatas do Itamaraty. No projeto apresentado em fevereiro de 2019 pelo chanceler, decidiu-se pela substituição da disciplina de Estudos da América Latina por estudos clássicos, essencialmente europeus e norte-americanos, jogando por terra essa tradição construída há mais de um século no país. O Instituto Rio Branco tem sido uma referência para a formação de futuros chanceleres, embaixadores e representantes do Brasil, além de nossas fronteiras. Inúmeras universidades brasileiras e também estrangeiras definem suas pesquisas e pautam seus cursos baseados no perfil acadêmico dessa instituição. Causa apreensão a extinção dos estudos sobre a realidade regional e o desprezo institucionalizado à rica tradição brasileira filiada ao pensamento latino-americanista. Como pesquisadores em campos heterogêneos de conhecimento e em temáticas plurais sobre a América Latina,
pensamos que o distanciamento do Brasil da América Latina terá como desdobramento não apenas a perda das experiências e dos acontecimentos acumulados por décadas e que tanto prestígio trouxeram à diplomacia brasileira, como também o inevitável descaminho das capacidades de gerar propostas e saídas para nosso subcontinente. O PROLAN, Programa de Pós-Graduação e Integração da América Latina da Universidade de São Paulo, que comemora seus 30 anos de atividades, não pode deixar de se unir às demais instituições dedicadas à pesquisa e aos estudos sobre a América Latina, contrárias a essa medida. Em todos esses anos de trabalho, desde sua fundação, em 1989, o Programa de Pós-Graduação e Integração da América Latina formou centenas de mestres e doutores que estão difundindo os estudos sobre a América Latina em vários setores da sociedade, quer sejam em outras universidades, em instituições públicas e privadas ou em instituições científicas e diplomáticas. Entendemos que as disciplinas de estudos clássicos e teóricos que devem substituir os estudos sobre a América Latina, como determinou o chanceler, não pode prescindir de pensadores da importância de José Henrique Godoy, Manuel Ugarte, José de Vasconcelos, José Martí, José Carlos Mariátegui e tantos outros. Nós também temos os nossos clássicos. A lacuna que se poderá gerar com a ausência desses conhecimentos na formação de diplomatas e, na sequência, nos demais setores da sociedade, pode implicar não somente mudanças prejudiciais na agenda da política externa brasileira, como também na elaboração do pensamento que teremos no futuro acerca das relações com a América Latina. E, encerrando, solicitamos a reconsideração dessa medida e que os estudos sobre as sociedades latino-americanas, sua cultura, economia e história sejam relocados novamente no centro das preocupações do Instituto Rio Branco, sob pena de sermos relegados a um retrocesso dos processos de integração, a um cenário de fragmentação, de desenvolvimento sem unidade e desinteresse sobre a nossa própria história. Caso contrário, corremos o risco de tornarmos-nos estrangeiros no rincão sul-americano. Então, assina o Programa de Pós-Graduação e Integração da América Latina, o primeiro Congresso Internacional Pensamento e Pesquisa sobre a América Latina, o terceiro Simpósio Internacional Pensar e Repensar a América Latina, e pensamos também que os demais programas de pós-graduação presentes aqui também possam apoiar esse manifesto e que a gente vai fazer o encaminhamento necessário. Ok? Obrigada.